Paz, pessoas, bom dia, como que vocês estão? Como foi seu final de semana? Espero que você esteja bem, esteja na paz do Senhor e que esteja se preparando aí para mais uma semana, essa aí que nos inicia. Hoje, gravando o vídeo para vocês, dia 5 de maio, confesso mais uma vez que estou um pouco atrasada devido a todos os acontecimentos, da família Viva em Louveira. Nós que estamos sempre em movimento, graças a Deus por isso. A igreja sempre com programação, então acaba tomando um pouco do nosso tempo, a loja, mas desculpas à parte, né? Vamos para o nosso estudo hoje, nosso dia de número 103 da leitura bíblica, hoje com 1 Samuel capítulo 22 ao 24 e Lucas capítulo 12, do 1 ao 31. Bora aí. Você viu com a gente da última vez que Davi, para poder fugir dos seus inimigos, ele se fingiu ao rei de Gate como louco, né? Tava lá babando e tal, e conseguiu escapar do rei de Gate. Mas agora a vida de Davi vai tomar uma proporção completamente diferente. Ele vai fazer parte agora de uma situação em que ele, que enfrentava muitos, agora ele passava por um momento sombrio da vida dele. Simplesmente ele tinha que se esconder. Era uma questão de sobrevivência. Ele tinha que se refugiar em algum lugar. Então a gente vai ver ele se escondendo ali na caverna de Adulão, né, junto ali com algum dos seus homens, desesperados, enfrentou aí as consequências de escolhas difíceis que ele havia feito, né? Mas você vai ver nesse capítulo como que Deus transforma a adversidade em oportunidade e a fraqueza em força. É assim que Deus faz. Nem sempre é na força do braço, nem sempre aqueles que são fortes, que são não. Às vezes Deus vai pegar aqueles que não são, para mostrar quem Ele é. Não é apenas aqui sobre Davi, é sobre como Deus age em meio ao caos. Ele é especialista nisso. Então a gente vai ver aqui Davi, esse líder em formação, né? Um homem de guerra, sim, com um exército de rejeitados, né? Sofrendo uma perseguição aí cruel. E pior, né? Do seu sogro aí, gente, você conhece a história do rei de Israel, Saul. E aí você vai ver o melhor e o pior da natureza humana. É na hora da dificuldade que você vai se revelar quem realmente você é. Você vai ser cruel ou você vai mostrar o melhor da sua natureza humana? Quem é você? E aí a gente vai ver diversas lições sobre confiança, sobre liderança e como a gente pode encontrar o propósito, mesmo quando tudo parece perdido, quando não tem mais jeito. É aí que Deus nos ampara. Vamos então à palavra de hoje. Refúgio em meio à crise. Capítulo de número 22 vai começar assim. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isto, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Então, no caso de seu pai, no caso de Jessé ali, né, desceu para encontrar Davi na caverna ali em que ele havia se refugiado, né? Ali ele vai passar por um instante de renovação espiritual também, por que não? E aí ajuntaram-se a ele
como que vai ser a liderança nesse tempo difícil? Ajuntaram-se a ele todos os homens que se acharam em aperto, já que Davi estava numa condição difícil, todo mundo que também estava meio que apertado, meio que endividado, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então, ele ajuntou esse grupo de homens que estava ali com ele naquele lugar, por que não? Uniu o útil ao agradável. Eu já estou aqui mesmo, eu já sou um general de guerra, eu já manjo disso. Eu vou pegar esse exército de desajustados e vou colocar eles aptos para a batalha. A palavra vai dizer: dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com estes moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Então Davi ele vai buscar segurança na cidade de Moabe com a intenção de cuidar da sua família, priorizar aí a sua família. Nós que estamos no mês de maio, mês da família, na família viva, né? Priorizando as nossas famílias e ouvindo aí ministrações com apoio às famílias. E aí, voltando a Davi, né? Verso de número 5, vai dizer: porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai, entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Então, às vezes, tem momentos em que você vai ficar no lugar protegido ali, ao esconderijo do Altíssimo. E quando o profeta te orientar, você sentir a instrução de Deus, você tem que obedecer mesmo em meio ao perigo, mesmo em meio ao caos. O Senhor vai falar com você, Ele vai te dar um sinal audivelmente de que você deve tomar uma iniciativa. A vida do cristão em si, ela se baseia em posicionamento. Como você tem se posicionado diante da adversidade? Você está escondido lá na caverna? Porque você não pode ficar o tempo todo escondido. Há um momento em que você terá que tomar um posicionamento e seguir, se levantar. É o que Deus fez aqui com a vida de Davi. Continuando ali, a lealdade, o preço da lealdade e da justiça de Deus. Saul mata os sacerdotes de Nob, para você entender. Ouvindo Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos, achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim. E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim, e me participe que meu filho contra mim constigou a meu servo para me armar ciladas, como se vê nesse dia. Então respondeu Doeg, o Edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: viu o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube. Como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor e lhe fez provisões e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa do seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam com Nob. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor.
Então lhe disse Saul: peço que conspirastes. Peraí. Então lhe disse Saul: por que, agora sim, conspirastes contra mim? Tu és o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: a quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não. Jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Só deixa eu voltar só para eu te explicar e a gente depois segue para frente. A gente viu no capítulo de número 21 que Davi, ele vai até Aimeleque, pede sim, como foi comentado aqui, a espada de Golias e pão. Ele come também do pão ali do sacrifício. Isso. Que eles estavam com fome e o sacerdote não tinha ali o que oferecer. E nessa situação aqui, né, a gente está no 22, Saul vai até o encontro do sacerdote e vai confrontar ele. Por quê? Porque Saul ele queria matar Davi. Ele colocou isso na mente, que ele tinha que fazer isso, que ele tinha que concluir essa façanha, que o próprio filho dele havia se levantado contra ele, que eles haviam feito aliança sem o consentimento dele e que a ordem era matar Davi, a todos que encontrasse. Então, Davi realmente estava numa sinuca de bico, estava ali escondido pela própria vida na caverna de Adulão. E o profeta Aimeleque estava ali se defendendo, dizendo que ele não sabia de nada, de que haviam feito um decreto de que ninguém poderia ajudar Davi, ou que Davi não tinha como saber que Davi era essa pessoa que Saul estava falando. Até porque Davi era o guarda-costas aí de Saul. Então, para o próprio Aimeleque, para nós também, né, não faz sentido você, de repente, a não ser que fosse uma situação de traição, né, porque a gente sabe que não é o caso. Um espírito se apossava da vida de Saul e fazia com que ele ficasse dessa maneira. Então, Aimeleque respondeu o rei. Depois que Aimeleque fez essa indagação aí. Aimeleque, morrerás tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volver-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e emergiu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidades destes sacerdotes, passou a fio da espada, homens e mulheres, e meninos e crianças, de peito e bois e jumentos e ovelhas. Então realmente foi um massacre ali que Saul havia ordenado contra a cidade de Nobe e contra todos os sacerdotes ali. Todos morreram naquele dia, todos ali que protegeram a Davi, né?
auxiliaram, mesmo sem entender o decreto que o rei havia imposto e sem ter esse conhecimento, ajudando então a Davi a fugir, e acabaram tendo a sua vida a fio aí de espada perdida. Homens, mulheres, meninos, crianças, bois, jumentos e ovelhas, todos pereceram ali naquele dia. E aí a gente vai ter uma outra pessoa que vai refugiar Davi, Abiatar. Vamos lá, verso de número 20, vai dizer assim: porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Então, eis aí que um dos filhos de sacerdote foge para encontrar Davi. E lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu, naquele dia, que estando ali, Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Então ele pede para que Abiatar venha se esconder com ele ali, se refugiar não somente na caverna, mas estar com ele. Onde quer que ele fosse, Abiatar agora o seguisse, porque agora os dois tinham um mandado aí de corte-lhe a cabeça, né, instituído aí pelo rei Saul. Deus protegeu Abiatar, né, porque permitiu que ele sobrevivesse diante dessa situação e pôde aí informar a Davi. Então, Deus ainda pensou nisso. Morreram, sim, muitos naqueles dias, sim, mas houve um a qual sobrevivera, que pôde aí se encontrar com Davi e auxiliá-lo nesse momento aí de dificuldade. Capítulo de número 23, você viu que o negócio está complicado, né? Cenário de caos aqui total. Davi tinha decisões urgentíssimas para tomar e agora as decisões de Davi não respingavam somente nele. Não era um caso em que simplesmente ele seria poupado ou não, mas agora muitas vidas dependiam dele ter a escolha certa. Muitos acompanhavam Davi agora, nessa circunstância. E aí nessa mistura de perigos, traições, pressão, né, que podia custar muitas pessoas, você vai ver Deus dando direção em meio ao caos. Isso aí vai fazer toda a diferença, né? A gente vê aí Davi, não apenas um fugitivo, né, mas um líder ali enfrentando essa perseguição implacável de Saul, mas ele vai confiar plenamente em Deus. As decisões, mesmo diante do caos, estão confiadas no Senhor. E aí você vê Saul confiando em estratégias políticas e humanas, estratégias de guerra. E aí nesse contraste aí de providência divina e providências humanas, você vai ver como que Deus faz, como Ele intervém ao nosso favor, mesmo que pareça ser no último instante. E Deus é especialista em fazer as coisas no 45 do segundo tempo, né? E esse capítulo aí é um lembrete poderoso disso, que a presença de Deus, ela nunca nos abandona. Mesmo que pareça que você está com tudo desmoronando, Deus está com você. Amém? Capítulo número 23 vai começar assim: Deus livra a Keila. Foi dito a Davi: eis que os filhos filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras.
Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei os filisteus, esse povo que possuía aí um manuseio do ferro com maestria, e por isso eles sempre estavam à frente na batalha. Além de serem produtores, eles manuseavam bem as espadas. E o Senhor vai responder a Davi ali a respeito dos filisteus: vai, ferirá os filisteus e livrarás a Keila, ao governante, coisa do exército aqui, Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Eram homens, lembra a caverna lá que a gente viu? Eram homens endividados, amargurados de espírito, homens aí temerosos. E ali disse o Senhor a ele: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. O Senhor disse: pode ir, estou orientando vocês, confiem em mim, não apenas na força de vocês vão conseguir, eu estou liberando a vitória para vocês. Então, partiu ali os homens, confiando em Deus, nessa perseguição, e a Keila, a cidade de Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande mortício entre eles. Assim Davi salvou os moradores da cidade de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Ameleque, o sacerdote, fugiu para Davi, a Keila, a cidade de Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Eis que aí eles venceram a batalha, e Abiatar, ali como um sacerdote, estava participando desse momento de batalha. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Eis que Saul tinha certeza que agora Davi não escapava. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Deus confirmou que Saul ia de encontro a ele ali. E ele estava orando, né? Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600. Saíram de Keila e se foram sem rumo certo, sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Até aqui então. Então, eis que Saul vai de encontro, querendo aí apanhar Davi, mas Davi vai de encontro à oração, a Deus. A confiança era plena no Senhor. E Deus o responde: olha, pode preparar os seus homens, pode ir saindo dessa cidade.
porque Saul vem aí. E assim eles saíram, sem ter muito lugar certo, eles não tinham um plano que eles fariam, mas eles estavam ali protegendo as próprias vidas. O verso 14 vai dizer: permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Eis que eles se escondiam, né? E Deus os protegia. Verso 15. Davi e Jonatas renovam a aliança, esses amigos, né? Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve no deserto de Zife, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo. O segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Ficou em Oreza, e Jonatas voltou para sua casa. Então, eis que ele sabia onde eles estavam, né? Mas ele ali era um amigo leal, estava apoiando aí a vida de Davi, fortalecendo ali ele em Deus e dizendo que, ó, do que você precisar, eu tô aí. E eu vou ser o segundo, você vai ser o rei e eu vou ser o segundo depois de você. Verso de número 19, a traição dos Zifeus. Então subiram os Zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outreiro de Aquila, e o que está ao sul de Gesimon? Agora, pois, ó rei, desce conforme se impõe o coração, toca-nos a nós, entregarmo-lo nas mãos do rei. Disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vós compadecestes de mim. Onde eu estava? 22. E depois informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque porque me foi dito que é astutíssimo. Então ali agora Saul, sabendo que os zifeus poderiam ser de aliança com ele, ele fala: ó, Davi está pelas bandas de vocês, está escondido aí em Oreza, mas a gente vai fazer diferente agora. Vocês vão acompanhar eles, vocês vão me informar onde eles estão, vocês vão marcar esse lugar, e quando vocês tiverem essa informação correta, vocês façam o favor de me informar, porque Davi é super esperto, super astuto, e com certeza ele vai dar um jeito de dar uma volta em vocês. Mas acompanhe aí onde ele está indo, pegue aí aonde vai ser o esconderijo dele e traz essas informações para mim, seguras, tá? Com certeza de que é isso mesmo, para que aí eu possa ir de encontro a vocês na terra, e vou lá buscar ele e aqueles que fizeram aliança com ele. Verso de número 24.
Então se levantou eles, se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maomã, na planície no sul de Gesimom. Saul e seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha, que está no deserto de Saamon. Ouvindo Saul perseguir a Davi no deserto de Maom, Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subindo Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Olha só, Deus aí protege a Davi em meio a situação difícil, em meio ao caos aí. Ele tem refúgio nessa terra que não era dos seus, né? Os ifeus iriam dizer onde eles estavam, não disseram onde eles estavam, mas quando Saul estava numa banda da direita, Davi estava na banda da esquerda, e com isso ele conseguiu escapar, mesmo que parecesse que eles estavam cercados, eles conseguiram escapar, porque Deus os protegeu mandando aí até um exército contra Saul, para que eles pudessem ali fugir e Saul tivesse que dar meia volta, volver, para poder defender às pressas aí a cidade dos filisteus contra os israelitas. Capítulo de número 24 de 1 Samuel. Agora sim, vem aquele momento que você vai falar, agora Davi vai fazer a reviravolta, né? Agora ele vai se vingar. Porém não, no capítulo de número 24 você vai ver que Davi vai poupar a vida de Saul. Mas por que ele poupou a vida de Saul, né? Ele tinha uma oportunidade perfeita ali para acabar com aquela perseguição, assumir o controle da vida dele, do povo de Israel, já que ele era o rei ungido, né? Para que ele ia ficar escondido naquela caverna? Ele vai ter um encontro aí com Saul e vai ver ele de maneira vulnerável, sem defesa, e ele poderia matá-lo. Mas a atitude de Davi vai desafiar a lógica e vai mostrar mais uma vez que ele confiava plenamente em Deus. O momento em que ele seria rei seria de maneira pacífica e no momento certo. As coisas não são no nosso tempo. As coisas são no tempo de Deus e a gente tem que discernir isso mesmo diante da perseguição. Esperar o tempo de Deus diante da dificuldade. Espada vindo, Saul querendo matar a gente. Mas a gente confiar plenamente no caminho, mesmo que pareça inesperado, mas é um caminho que conduz para a misericórdia de Deus. Esse Davi, né? Essa pessoa que entende realmente o poder que é obedecer a Deus, quando tudo ao redor está mostrando aí o contrário. E aí vamos ver aí o que a palavra vai nos mostrar a respeito das decisões de Davi e o porquê e como que a gente pode ter essa confiança em Deus também. Capítulo de número 24, a integridade sob pressão. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, lembra que ele teve que abandonar a batalha, quase alcançando Davi lá, abandonou a batalha, o povo seguindo Davi para poder se defender dos filisteus.
E aí agora, tendo Saul voltado da perseguição dos filisteus, foi-te dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Alguém denuncia ali o lugar aonde Davi estava. Então tomou Saul 3.000 homens escondidos entre todo Israel e foi ao encalço de Davi e os seus homens nas faldas das penhas das cabras montesas. Eis que ele procurava Davi em todas as montanhas, em todas as cavernas, em todos os lugares. Verso 3 vai dizer que chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul para aliviar o ventre. Eis que chegou uma hora que ele foi usar o banheiro, né? E ali numa maneira reservada, numa caverninha. Só que não contava Saul que Davi e os seus homens estavam assentados na própria caverna. É isso mesmo que você está vendo. Saul foi fazer um moreno lá, escorregar. Foi fazer um 2. E lá no fundo da caverna estava o próprio Davi, enquanto Saul abaixava as calças. Então, verso 4. Os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia no qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo. Far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Imagina a galera que estava no fundão da caverna, falando em silêncio, né? Porque não podia também se manifestar muito, porque Saul tinha 3.000 homens. E aqueles que estavam com Davi eram muito menos. A gente viu ali que eram 400 homens. Era muita diferença. Então eles estavam lá, olha lá. Eles estavam numa posição ambiguamente, né? Em duplo sentido. Uma posição aí fácil de ser pega, né? Com as calças abaixadas nas mãos aí de Davi. Mas Davi resolve mostrar para Saul que ele não tinha nada contra ele, que essa perseguição louca não condizia com quem era a pessoa de Saul e com o próprio Davi. Davi não queria tomar nada. Apenas Jonatas e Davi eram muito amigos. E ele respeitava Saul como rei. Então ele chega próximo, com a faquinha assim vindo para matar. Imagina o pessoal gritando no fundo. E aí ele vai cortar a beiradinha do manto de Saul. Olha só, a palavra vai dizer que sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Com estas palavras, Saul conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Então, ele segurou os ânimos ali daqueles homens que estavam naquele lugar, torcendo para que Saul fosse morto, e falou: não, gente, ele é ungido do Senhor. Eu não vou fazer nada contra a vida dele. Verso 7 vai dizer: com estas palavras. Já falei ali, verso 8. Não, é isso mesmo, com essas palavras, Davi conteve os seus homens, o ânimo deles lá, né, para poder ir contra Saul. E Saul pôde fazer o que tinha ido fazer e retornar aí o seu caminho. Verso 8 vai dizer a respeito da justiça de Deus, olha só. Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor,
olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência, com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Porém, a minha mão te poupou. Eu não quis fazer nada. Porque disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é um ungido de Deus. Para que eu vou fazer alguma coisa contra você, Saul? Você é separado do Senhor. Eu não vou fazer nada contra a sua vida. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nenhum mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida, para me tirares. Julga o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Ele entrega a vingança nas mãos do Senhor. Eu não vou fazer nada. Você quer me perseguir, você me persegue, mas eu, pelo contrário, estou respeitando que você ainda é rei. Eu entendo isso, compreendo isso. Que o Senhor julgue aí entre mim e ti. Eu respeito a sua autoridade. Eu tenho a humildade de reconhecer. Reconhecer, ter humildade é ter força. As pessoas acham que ser humilde mostra que nós somos fracos, mas não. Há momentos em que abaixar a cabeça é o melhor a se fazer. E aí Davi, com esse coração aí enorme, né? Esse líder ungido aí de Deus, agora tem uma responsabilidade. Depois dessa questão aqui, de mostrar para Saul que ele não iria matá-lo. Vai dizer no verso de número 12. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me. Ele entrega a vingança nas mãos do Senhor. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém, a minha mão não está contra ti, não sou eu que vou me vingar. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja a plenitude a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Então, eis que estavam ali eles, né? E Davi mostrando para ele, olha, eu não vou fazer nada, né? Eu não vou perseguir o rei. De maneira nenhuma. Seja o Senhor o meu juiz. Ele julgue entre mim e ti. E ele vai pleitear a meu favor. Ele faça a justiça. Que a justiça seja feita. Entrego nas mãos de Deus. Eu não vou ficar lutando com a força de meu braço, não. E aí, disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal. Praticamente ele falou: se fosse eu, meu filho, eu tinha dado a facada em você mesmo, tá? Porque eu já lancei lança, já fugi, mandei gente atrás de você, mas realmente você pagou o mal com bem e não o mal com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos. E tu me não matastes. Lembre você que eles estavam meio que gritando um para o outro, porque Davi estava na ponta da caverna lá em cima e Saul já tinha saído da caverna com seus homens. Então essa conversa aqui provavelmente ela aconteceu aos berros, tá? Se você fala alto, você pode ser um descendente de Davi.
Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixe ir por um bom caminho? Nem eu entendo o que você fez aí, Davi, mas beleza, né? Eu que eu tô dizendo, Saul falando, tá? Mas você quer ir por um bom caminho, amém. O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul. A este se foi para sua casa, porém Davi e seus homens subiram ao lugar seguro. Então eis que ali eles se reconciliam um com o outro, né? O poder aí do perdão é dito, das palavras, né? Porque não adianta você falar, fulano não fez mal para mim, você tem que falar, pedir perdão. Foi o que foi feito aqui entre Saul e Davi. Saul reconheceu a justiça que Davi tinha tido com a vida dele. E aí eles se reconciliam, né? Os dois ali. E Davi promete que ele vai manter a descendência de Saul. Ele reconhece ali e dá Saul praticamente... Saul. Tá certo. Saul praticamente entrega seu futuro reinado aí nas mãos de Davi. O de 1 Samuel é até aqui hoje. Vamos agora para o Novo Testamento. A gente vai ler Lucas, capítulo de número 12, versículo do 1 ao 31. Como no texto que a gente leu em 1 Samuel, hoje em Lucas, a gente também vai ver a importância da gente confiar em Deus, independente das circunstâncias aí ao seu redor. Ele também vai falar a respeito aí da ganância, da avareza, da não busca das riquezas materiais, da importância aí da gente valorizar a verdadeira riqueza, que é a generosidade, a conexão que a gente tem que ter com Deus. Vamos lá então, Lucas 12, o fermento dos fariseus e algumas admoestações. Posto que miríades, de pessoas, muitas pessoas, né, se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, calma, gente, espera aí, não vamos ser hipócritas. E Jesus expõe aí: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e o oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Então, ele estava ali para proclamar a verdade, e de maneira nenhuma a palavra seria retida somente a alguns, porque na antiguidade, somente os mestres, somente quem tinha poder aquisitivo melhor, podia estudar. E Jesus estava ressaltando, gente, fica calmo, fica tranquilo. A palavra vai chegar a todos vocês vão escutar, todos vocês vão compreender. Fiquem tranquilos. Digo-vos, pois, amigos meus, verso 4, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele
que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a estes deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 ases? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Então, o que Jesus estava querendo dizer com essa parábola, né? Ele queria falar, ó, não fiquem com medo, meus amigos, a respeito do corpo de vocês, a vida de vocês, né? Pode ser que vocês venham a perecer por estarem ouvindo minhas palavras ou seguindo o meu evangelho, sim. Mas vocês não têm que temer a morte física. Vocês têm que temer a morte espiritual a qual vocês podem vir a sofrer. E a alma de vocês ser lançada no inferno. Não tenha medo do que os governos podem fazer contra vocês. Deus valoriza muito mais a vocês do que aos animais, de que eles não esquecem. O verso 7 diz, o Senhor, Ele conhece até os cabelos da cabeça de vocês. Ele conhece vocês no íntimo, não tenham medo. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Todo aquele que me aceitar, dizer que eu sou o seu Senhor de sua vida, não só dizer da boca para fora, né, mas reconhecer as atitudes. Se você me confessar com a minha vida, para com a minha vida a Deus, eu também vou confessar diante de Deus a vida de vocês. Eu vou reconhecer que vocês também são filhos. E não vou negar diante dos anjos. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado. Mas, para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Se você falar pela minha natureza carnal alguma coisa que venha me ofender, eu não vou levar, vou levar de boa, eu não vou levar para o coração. Mas se você vier ofender a minha natureza de filho de Deus, aí sim, você blasfema contra o Espírito Santo de Deus. E aí não há perdão. Quando nos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Não tenha medo a hora que tiver que vocês chegarem diante das autoridades e falar algo. O Espírito Santo é quem vai falar a respeito do que vocês precisam responder através da boca de vocês. Era Jesus, ele trazendo tranquilidade para os seus discípulos. E agora a parábola do rico insensato. Jesus vai reprovar aí todo tipo de avareza. Verso de número 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, Tende cuidado, e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores e ainda reconhecerei todo o meu produto e todos os meus bens. Então
Direi à minha alma: tens um depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O que Jesus quis dizer com essa parábola do rico insensato? Ele possuía recurso, ele possuía bens, ele simplesmente resolve que ele vai destruir os celeiros que ele possuía e reconstruir para fazer outros maiores, simplesmente para poder armazenar mais, e somente. Ele poderia ter distribuído uma parte ali sobressalente com os pobres, afinal de contas ele já tinha um lugar para armazenar, ou então deixado os frutos nas árvores, porque pela lei de Moisés era necessário que ficasse algo para as viúvas, para os pobres menos favorecidos, lembra? A gente já comentou. Mas não, ele simplesmente resolve construir para mostrar o quanto eram grandes os depósitos dele, para que ele pudesse ali ter anos a fio sem fazer nada, simplesmente recostado, descansado na sua cabeça, na sua cadeira, comendo, bebendo e aproveitando da boa vida. A vida não é só tirar bom proveito, não é só você fazer algo para si. Tem que ter um tempo para si? Tem. Mas tem que ter partilha. Você quer adquirir riquezas? Amém, glória a Deus. Mas para que vai servir as suas riquezas? A quem ela vai servir? A Mamon ou a Deus Pai? Eis que eu te pergunto. Aí é a questão. As suas riquezas têm que estar para servir a Deus. Deus quer dar a nós o dom de adquirir riquezas, mas para que ele será utilizado? É essa a pergunta maior que ele tem para as nossas vidas. Verso de número 22. Deus vai falar agora sobre a ansiosa solitude pela vida. O que a gente tem que fazer com a nossa ansiedade? Confiar no Deus, né? Então, ó, verso 22 vai dizer: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos, preocupados pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Após ele explicar, repreender o homem que queria a herança do seu irmão, a questão era: para que ele queria herança? Esse outro irmão era menos favorecido? Ele tinha onde morar? Esse outro irmão já tinha uma casa? A gente não sabe, a Bíblia não fala. Mas talvez nisso ele foi questionado, em si, no seu íntimo, no seu interior. E aí Jesus aproveita para ensinar os discípulos e dizer para eles não andarem preocupados, porque não é somente sobre ter coisas, acumular coisas, guardar coisas. A vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, mais do que estar bem trajados. Eu sempre falo, né? Como você tem servido com a sua vida, com os seus bens, o que você tem utilizado do seu tempo, como você tem administrado. Você se preocupa mais com as suas próprias necessidades? Ou você tem buscado auxiliar no reino de Deus? Verso de número 24. Observai os corvos, aos quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. É lógico que você não vai ficar esperando sentado Jesus trazer o alimento na sua boca, assim como acontece com as aves. Não. Mas às vezes a preocupação de muitos é só com o boleto que vai vencer.
E a preocupação não tem que ser somente com isso. Tem que ter preocupação com isso? Tem. Tem que ter um trabalho digno? Tem. Tem que estar preocupado também com as demais coisas. Com o reino de Deus e a sua justiça, né? Já lemos sobre isso. Para que as demais coisas possam ser acrescentadas por Deus. Verso 25 diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, estes não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Nem Salomão, com toda a sua glória. Então, Deus estava cuidando de toda a sua natureza, de todos os pássaros. A natureza está sempre bela, sempre florida. Deus está sempre cuidando de todos. Verso 28. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé, não andeis mais a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscais antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Até aqui. Temos que ter preocupações? Temos, mas não excessivamente. A ansiedade, hoje, que tem sido algo aí, como a depressão, como uma síndrome do pânico, algo que tem acometido muitas pessoas. Tem sido uma doença também, um mal desse século. Tem pessoas que tomam remédios por conta da ansiedade em excesso. Não se preocupe muito com o dia de amanhã, não. A gente nem sabe se a gente vai acordar bem amanhã. A gente perdeu recentemente um amigo nosso, 33 anos de idade, dono de agência de veículos, casa financiada, 3 carros na garagem, jet ski, esposa, 3 crianças. E naquela situação toda, a gente meio que sem entender, ele infartou. A gente vê que Deus permitiu que ele pudesse estar com a esposa diante do tratamento. Ela que estava fazendo um tratamento de câncer. Pôde aí melhorar e poder seguir com as crianças. Com uma força maior ainda. Conversando com ela, né? A força dela é maior ainda agora. Porque agora ela não luta só pela família, ela luta pelos 3, ela tem a obrigatoriedade de dar continuidade à família. E às vezes Deus permite coisas e a gente fica questionando, Senhor, por quê? Pai, por quê? Mas não era ela que estava doente? A ordem de Deus fazer as coisas a gente realmente não compreende. A preocupação talvez daquela pessoa em si, qual seria? Acordar no outro dia, pagar as contas? É a preocupação de todos nós, né? Mas a verdade é que o nosso hoje é o mais importante. O que você vai fazer com o seu hoje? Viva o seu hoje intensamente. Viva o seu hoje com fé, com resiliência. Viva fazendo a vontade de Deus e buscando o reino dele. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Amém? Essa aí é a nossa palavra de hoje. Assim como como o livro de 1 Samuel, qual nós lemos hoje, a vida de Davi como exemplo, confia nele, mesmo que a circunstância pareça mais adversa possível. Busque o reino dele, que você vai ver como é que ele vai prover as demais coisas. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer mais uma vez por essa manhã que o Senhor nos entregaste. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pela nossa família, nossa casa, nosso sustento, nosso trabalho. Senhor, tira toda a ansiedade, todo medo, toda a angústia, Senhor, dos nossos corações, Pai. Nós possamos aprender a confiar em Ti.
não esperar apenas de nós mesmos, achando que isso só depende de nós. Pelo contrário, se o Senhor não permitir, nós não passaremos nem do dia de hoje. Obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia que nos alcança todos os dias a cada manhã. Continua, Senhor, nos privilegiando com esse amor imensurável pelas nossas vidas. Perdoa mais uma vez as nossas falhas e nos ajuda a ser pequenos cristos nessa terra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí, ficou um pouco grande, mas finalizamos aí o dia de número 103. Espero você amanhã em mais um vídeo. Tchau!